Olá, povo de Deus. Eu me chamo Josias, sou pastor da Igreja de Cristo no Brasil, em Quixadá. Quero mais uma vez compartilhar com todo o povo de Deus sobre as verdades da palavra do Senhor. As Escrituras Sagradas, ela é o nosso manual de vida, é a fonte onde nós bebemos uma água pura, cristalina, que traz cura e libertação. E eu sou privilegiado de sempre ter essa oportunidade de ser usado como o Senhor. Espero que Ele use mais uma vez a minha vida para edificar a todo aquele que se propor a ouvir, a dar atenção a essa partilha, a essa reflexão. E nós estamos todo domingo desenvolvendo o tema que fala sobre a família. Na verdade, o tema é família. E esse tema ele tem sido um tema bastante especial, né? A palavra melhor que eu estou encontrando no momento é um tema especial, uma vez que a família ela é uma instituição, eu considero a maior instituição que Deus estabeleceu na face da terra. E nós vamos meditar um pouco hoje na família como a fonte de Deus para a sociedade. E, na verdade, é da família, né, onde sai de dentro da família, do seio da família, aonde saem as pessoas para se relacionar em todo o meio social. Podemos dizer realmente que a fonte é a família, e aonde Deus nos treina, aonde Deus nos prepara, aonde Deus nos ensina e orienta para que nós possamos aí enfrentar a nossa vida, a nossa caminhada em termos social, profissional, religioso e tudo mais. Todas essas esferas que envolvem o relacionamento do ser humano, nós precisamos de preparação para enfrentar aí todo tipo de relacionamento que está aí para acontecer, né, ao longo da nossa vida. É muito comum nós vermos o apelo de profissionais. Vamos tomar como exemplo a escola. Todo mundo tem que passar pela escola. E nós estamos vendo, de vez em quando eu sou chamado para reunião de pais e mestres na escola, onde a minha filha leciona, né? E é muito comum ouvir da boca dos profissionais, aquelas pessoas que se dedicam e têm interesse, têm zelo, têm realmente um desejo no coração de ensinar, de colocar ali as pessoas, os alunos, num bom caminho, despertar no coração deles o desejo pelo aprendizado, pelas coisas boas e importantes, que com certeza vai estar com ele, né, por muito tempo, até o final da vida.
E é muito comum ouvir deles o apelo às famílias com relação à ajuda, né, que a família pode e deve dar na vida de seus filhos, para que eles se tornem cidadãs de futuro, para que eles se tornem pessoas de sucesso, pessoas dignas, honradas. Tenho ouvido todas as vezes que eu vou participar das reuniões na escola, eles fazem esse apelo, né? E há também muita lamentação por parte dos professores, da diretoria, com relação ao comportamento das crianças nas escolas, dos adolescentes. E eles pedem, realmente o apelo é que a família, ela seja o papel, ela exerça, né, na verdade, o papel dela, que Deus estabeleceu na vida dos filhos, para que eles possam aprender na base, na fonte que é a família, os bons comportamentos, os bons costumes, o interesse pelas coisas dignas. No trabalho, a gente vê as pessoas que enfrentam dificuldades, as pessoas que muitas vezes não conseguem desenvolver um papel profissional à altura, ao nível que deveria, por conta dos prejuízos nas questões morais, éticas, coisas que são provocadas dentro de casa. Então, a gente vê muito os frutos, né? Os frutos, eles têm brotado. E é coisa que nós podemos observar a olho nu, né? Essas questões de muitas dificuldades nos relacionamentos, muita complicação. Já presenciei problemas no trânsito, discussões, já presenciei conflitos no trânsito de chegar até uma condição extrema, por conta de pessoas que saem de dentro de casa já totalmente, não sei como dizer a palavra, mas corroído, né, com os desgastes, com as dificuldades familiar, sai de casa cedo para trabalhar, ao invés de sair ali alimentado, sair ali abençoado, né? Vamos supor que o marido sai de casa para trabalhar, e ali se ele tiver realmente a sua família como a fonte de Deus, ele vai sair para trabalhar abençoado por Deus, porque já teve ali um relacionamento com os filhos, já abençoou os filhos, já recebeu o abraço, já recebeu o aconchego, já deu ali o beijo na sua esposa, e a esposa já abençoou ali o dia dele, e ele sai para trabalhar com o coração cheio de alegria, né? E aí, quando chega no trabalho, ele chega alegre, feliz, e cumprimenta todo mundo, e tem um dia abençoado, porque ele já saiu de dentro de casa já com o coração preparado para enfrentar o dia, a jornada, né, de trabalho do dia. Mas temos visto coisas muito, muito ruins nesse sentido, né, de pessoas que já saem
já sai de casa já com a cabeça quente, já sai perturbado porque já discutiu com a esposa, já deu carão nos filhos e aí enfrenta uma dificuldade no trânsito, ele já está ali a ponto de descarregar ali todo o seu conflito, toda aquela enfermidade que gerou no coração dele. E aí a gente vê as coisas que acontecem, né? As pessoas nem entendem, né? Quando diz, rapaz, como é que pode? A pessoa ali tem um probleminha ali no trânsito ali e já quis bater no outro, né? Já quis ali brigar, já está com a cabeça quente de manhã cedo logo, como é que pode? Exatamente porque já saiu de casa já com essa cabeça quente da problemática, né? Da condição de convivência. Então, tudo brota de dentro da família. Quando nós nos deparamos com meninos na rua, né, garotos na rua, com os maus comportamentos, né, com desrespeito, né, a gente já diz logo assim, quem é o pai desse menino? Quem é a mãe desse menino? Então, nós automaticamente, nós já colocamos a responsabilidade na família, porque é responsabilidade mesmo, realmente, da família. Na família, a família é a fonte, como nós temos falado e vamos desenvolver essa nossa reflexão aqui hoje, né? Na família, a fonte de Deus para a sociedade. Quando nós falamos de fonte, nós temos a ideia de particularidade e também de continuidade. A ideia de particularidade é algo que, a ideia que vem, que só existe naquela fonte, né? Aquela característica, ela existe só naquela fonte. Né? Digamos que a fonte onde é produzido determinados equipamentos, naquela área. Então, a fonte é aquela. Então, a particularidade daquela fonte é a fabricação, a produção daquilo. Então, essa ideia que nos vem quando se fala de fonte. E a particularidade da família, que é uma fonte para a sociedade, é exatamente essa. Somente na família é que se pode desenvolver a verdadeira educação das pessoas. É dentro da família. Nós não vamos esperar que as pessoas elas sejam educadas aí pelos meios de ensinamentos, pelas escolas, nem mesmo pela igreja. A igreja, sim, ela é uma auxiliadora muito importante na questão da educação, principalmente a educação espiritual. Mas se esse trabalho ele não for levado a sério dentro da família, a igreja não vai ter a menor condição de fazer nada, não vai conseguir ajudar em nada. E nós temos essa experiência, nós sabemos que realmente isso acontece. A igreja ela não tem poder, por mais que a liderança da igreja se esforce para dar uma boa educação espiritual e emocional, ela não consegue nada, se a família ela não tomar para si a responsabilidade, se a família não levar a sério o negócio, nós não vamos ter condição de ajudar na educação moral, espiritual, emocional, de ninguém. Não temos a condição. A família é o principal responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento das pessoas. E a continuidade, a fonte
ela dá uma ideia de continuidade. Ou seja, sempre vai jorrar. Aquela fonte é inesgotável, ela vai sempre estar produzindo, né? Então a família, ela precisa ser essa fonte de continuidade. Ela não pode estagnar, ela não pode parar, ela não pode estancar. Ela precisa estar sempre dando continuidade, sempre em reciclagem, né? Sempre se restaurando, sempre renovando, sempre produzindo, é uma continuidade. Essa é a ideia da fonte. Enquanto nós somos família, nós vamos ter a responsabilidade de estar reciclando as pessoas, de estar renovando, restaurando, sempre a nossa responsabilidade. Quero ver aqui um texto, para que nós possamos aqui embasar essa nossa reflexão. Tiago, capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha aqui. Carta de Tiago, no capítulo 3. Só um instante aqui para abrir. Verso 11 e 12. Diz assim: acaso pode uma fonte de água jorrar primeiro água doce e depois água amarga? Olha aí a pergunta que as Escrituras Sagradas estão nos fazendo. Vamos meditar aqui e colocar isso aqui dentro do contexto que nós estamos desenvolvendo, que é a nossa família como uma fonte de Deus para a sociedade. Acaso pode uma fonte jorrar primeiro a água doce e depois a água amarga? Se é uma fonte, a característica dela é produzir, ter uma boa produção, né? Ele fala da água doce, está falando do que nós produzimos de bom. E aí ele fala, e essa mesma fonte vai produzir água amarga, ou seja, aquelas coisas que nós produzimos de ruim, né? Então, se o menino chega na escola e o comportamento dele é reprovado, né? É um menino que dá trabalho, é um menino briguento, causa confusão, rebelde. Então ele está produzindo ali uma água amarga, está ali produzindo coisas ruins. Então a fonte aí, ela está comprometida, né? Porque o que se espera é que uma criança chegue na escola e seja comportada, né? Respeitosa, submissa aos professores, comportamento que tenha um bom exemplo, né? É isso que espera, ou seja, é uma água doce. A fonte de onde ela veio está realmente boa, está saudável, está produzindo uma água doce. Ele diz assim: meus irmãos, acaso podemos colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma videira? Não, e não se pode tampouco tirar água doce de um poço salgado. Então, se está havendo frutos ruins, se as pessoas elas estão agindo de forma reprovada, então a fonte dela é uma fonte comprometida, é um poço salgado, é um poço que está precisando aí
talvez ser refeito, né? Ser aprofundado, ser feito um tratamento ali naquele poço, né? Precisa ser feito um tratamento para que possa brotar uma água boa. Quando nós falamos de fonte de água, nós temos um conceito ainda mais elevado. Além da particularidade, ou seja, só aquela fonte produz aquilo, e também um conceito de continuidade, é uma fonte que não cessa, está sempre produzindo. Além desses dois conceitos, quando se fala de uma fonte de água, também nos vem um pensamento de qualidade. É uma água, se sai da fonte, nós nos lembramos logo, é uma água boa, uma água de qualidade. Há uma água pura, também um conceito de pureza, uma água límpida, né? E uma água que tem vigor, que dá vida. Então são os conceitos que nós automaticamente imaginamos, né, quando se fala de fonte de água. Quando nós falamos de fonte de alguma coisa, a gente fica vagando no pensamento, mas quando se fala de fonte de água, automaticamente vem na nossa cabeça, é pureza, límpida, né? Já dá para imaginar ali, aquela água brotando, a clareza ali, aquela coisa maravilhosa, quando se fala de fonte de água, né? E é exatamente isso que nós devemos trazer para o nosso conceito de família, como uma fonte de Deus. É como uma fonte de água pura. Precisamos ter pureza nos nossos relacionamentos. Não podemos estar aí, dentro de casa, desenvolvendo impureza. Coisas que traz vergonha, até para a pessoa mesmo que pratica, né? Por isso que os filhos ficam escondendo as coisas dos pais, não tem coragem de revelar, de falar, então fica ali escondendo, fazendo as coisas por debaixo dos panos, como diz o ditado, né? E o pai também, por outro lado, não é diferente, né? Fica ali se escondendo ali tudo, né? Então aquela família que o pai tem um celular, a mãe tem um celular, cada um dos filhos tem um celular, mas todos eles têm que ter ali uma senha bem guardada debaixo de 7 chaves. Por quê? Porque um não pode olhar o que tem no celular do outro, né? Não pode. A mãe não pode nem tocar no celular do pai, o pai não pode tocar no celular da mãe, no celular dos filhos. Às vezes, tem família aí que os pais não podem nem entrar dentro do quarto dos filhos, porque vai invadir a privacidade dos filhos, né? Isso é uma desculpa. Na verdade, ele não pode se revelar, ninguém pode se revelar para ninguém. É aquela coisa impura, né? Aquela coisa que... Interessante, irmãos, que isso deve envergonhar a própria pessoa que está nessa situação. Então, uma fonte impura, né? A ideia também da qualidade, precisamos ter qualidade dentro da nossa casa. Os nossos relacionamentos, eles precisam alcançar um alto nível. A qualidade diz respeito à maneira como se relaciona dentro de casa, né? Com respeito, com amor, com carinho, né? É o pai que fica louco para chegar em casa, para dar um abraço na família, para aproveitar o momento ali perto do outro, né? Então tem sempre uma palavra de apoio, tem sempre
sempre uma maneira de ajudar o outro, né? Nos seus embates do dia a dia. Então, é um guardando o outro, um protegendo o outro, né? Um ali preocupado com o outro, e uma qualidade de relacionamento. Tem a questão da limpidez, né? Água límpida, você olha assim, e o seu olhar atravessa a água toda e chega lá embaixo. Porque ela é límpida, transparente. É a transparência. Você olha para a pessoa, você consegue enxergar lá dentro do coração dele, o mais profundo do coração dele, porque ele é uma pessoa transparente. Isso é muito, muito precioso, muito importante. E o vigor, a água boa da fonte, quando ela é pura, ela tem vida, ela dá vida. Por onde ela passa, as coisas brotam, ficam maravilha, a coisa mais linda do mundo. Porque ela tem vida, é um vigor pleno. Ela é capaz de promover cura, é capaz de passar num local onde a plantação está ressequida, está destruída, e ela dá vida, se transforma completamente aquele ambiente, né? Aquela paisagem, né? Então, uma coisa assim, que realmente é precioso experimentar, é precioso viver isso, né? Resgatar a nossa família, os conceitos, trabalhar realmente sério em cima disso, para que a nossa família, ela seja essa fonte, a fonte de Deus, que vai gerar criaturas, vai gerar pessoas que vão somar positivamente na sociedade, que vai mudar completamente o conceito. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento onde nós estamos vendo aí a situação do ser humano, uma coisa terrível, coisa terrível. Eu imagino Deus olhando para o Brasil, para a humanidade, os líderes políticos e os líderes sociais. Eu imagino a tristeza no coração dele em ver essa situação. Deus pensando assim: eu instituí a família com todo o amor, todo o carinho, para que elas produzissem pessoas de caráter, pessoas, coração nobre, coração de ouro. E olha só a situação. Olha aí o que está acontecendo. Imagina a tristeza no coração do Senhor. Que nós não venhamos entristecer ainda mais o coração do nosso Deus, formando pessoas dentro da nossa família, nessa condição vergonhosa. Atente para isso, irmãos, por favor. Pelo amor de Deus, atente para isso. Não fique em paz, não descanse, enquanto você não pegar a sua família e colocar num padrão que glorifica ao Senhor, que realmente traz honra ao nível da majestade do nosso Deus. Esse é o meu apelo e a minha palavra hoje, para os irmãos, para a igreja, para quem ouvir, quem puder aí dar atenção a essa palavra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.